Olá, muito boa noite. Aqui estamos nós para mais um encontro. Tchan, 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 tchan. E agora com vocês, live em movimentos. Hoje receberemos a Elaine. Olá, Elaine. E a Elaine hoje vem apresentar para nós os números. Vamos fazer contas. Vamos fazer contas. E ela vai falar sobre o tema, né? É numerologia pitagórica. Quem é você? Elaine, vamos lá, venha contar para nós quem é você, numerologia pitagórica. Como eu faço para fazer você aparecer aqui? Ah, aqui. Estava aguardando o seu pedido para entrar, mas tive que convidá-la. Oi, Ok, a porta está aberta. você tá me ouvindo bem? Eu estou. E Tá, você? porque eu tô, mas eu, não, eu tô com medo que dê um pouco de eco, porque eu tô sem o microfone instalado. Eu vou instalar, vamos ver se melhora. Mas tá bom, né? Tá ótimo. Estou te Tá, ouvindo claramente. tá. Se der algum eco, alguém avisa aí, né? Porque meu celular hoje resolveu que carregar não era importante. Ah, Então ele tá meio lesado para carregar. Eu tô com medo de tirar o carregador, porque é muito bem feito. Ou você carrega ou você põe o fone. ai, que droga. A gente sempre se surpreende com essa tecnologia, né? Ela É, está a nosso tecnologia. serviço até. Mas se alguém reclamar aí, se alguém disser que tá com eco, eu coloco, porque é capaz que fique, né? É, bom, por enquanto não, tá bem audível e Ai, claro. que bom. Então vamos sem o fone. Então, né? Hoje você vem aqui, né, a fazer contas, né, apresentar os números, né? Nem sei se a gente vai fazer conta, porque o ruim do Instagram é que a gente não consegue compartilhar a tela, né? É É, mais fácil, por exemplo, no YouTube, né? Que você consegue compartilhar no Zoom, no Meet, porque fazer conta sem estar vendo tabelinha é punk, né? É até é verdade. sacanagem, mas dá para dar uma geral e passar as informações. Numerologia é incrível, né? É muito legal. Então conta pra gente, Elane, o que que os números, né, têm a oferecer aí para nós? O que que é essa história da numerologia, né? Falar de numerologia, a gente precisa falar do Pitágoras, né? Que não Aham. era numerólogo, né? Mas era matemático, era filósofo, e entre outras muitas coisas, né? E Uhum. na realidade ele usava os números para entender Deus, para entender a criação, para entender o ser humano. Então é muito além de um oráculo, né? A numerologia. E eu gosto de brincar que a numerologia tem a porta da frente e a numerologia tem a porta dos fundos. A porta da frente é aquela porta que você Hum. olha e fica intrigado. Nossa, o que será que tem aí? Olha que porta interessante. Vamos entrar para ver o que tem? Então, essa é a É, porta da frente da numerologia. Por quê? Porque ela é vista como um sistema divinatório, onde você consegue, sim, apontar tendências, ciclos, né? Assim como você tem ciclos, sei lá, na alquimia, a gente tem ciclos dentro, por exemplo, da astrologia alquímica. Na astrologia mesmo, a gente tem os ciclos. Na na numerologia também natureza, na na natureza, vida. porque a vida é ciclo, né, Olivia? Não tem por onde, É, né? Então, né? dentro da numerologia, a gente também tem esses cálculos, né? Dá para você ter uma visão muito interessante da personalidade das pessoas, dos comportamentos, né? Qual é a tendência de comportamento das pessoas em X situações, né? Então, você consegue. Então, isso atrai muito as pessoas. E aí tem a porta dos fundos da Hum, numerologia, que vem a que é ser. que é assim, pense,
Você já ouviu dizer que essas naves que caíram em Roswell, essas naves de ET, elas Hum. são tipo multidimensionais? Elas têm um tamanho por fora e quando você entra, elas parecem muito maiores. Você já viu Aham. sobre isso? Então, é como se a porta dos fundos da numerologia trouxesse esse espaço multidimensional para gente. Porque são tantas as possibilidades de conexão da numerologia com temas infinitos, né? Pense em números. Vamos lá, vamos pensar em números. Pitágoras trabalhava de 1 a 9. Ele dizia que tudo que existe no universo cabia neste espaço, digamos assim, de 1 a 9. Não é de 0 a 9? Não, o zero, ele tem um outro contexto, mas pode ser de 1 a 0 ou de 0 a 9 também. Uhum. E aí, imaginando que dentro desse contexto cabe todo o universo, vamos lá, vamos pensar em números. De 0 a 9, de 1 a 0, de 1 a 9. E vamos começar a associar isso com o universo. Uhum. Você pode associar cristais com números, letras com números, sons com números. Isso assim, basiquinho, né? Até você Uhum. entrar nos arquétipos, como a astrologia trabalha com os arquétipos da mitologia, por exemplo, tem como você trabalhar com arquétipos da numerologia, porque cada número é um arquétipo. Cada número tem uma personalidade, um conjunto de comportamentos que caracteriza o arquétipo. Então, é Aham. muito vasto, muito vasto. O Pitágoras já falava lá atrás que tudo vibra e que tudo o que vibra tem uma frequência, emite um som, seja o que for. Emite uma cor, emite Uhum. um aroma, tudo vibra. E tudo que vibra emite aromas, cores, sons e muitas outras coisas que ele discorre nos estudos da escola pitagórica. Se a gente Uhum. for trazer isso para o nosso dia a dia, né? O que a gente tem? A gente é cercado por números. Sim. Pense, você já nasce carimbado, né? Sua certidão de nascimento tem um número. Com ela você tira um RG, um CPF, você vai ter o seu número no clube que você é sócia, você tem o seu número na carteirinha do convênio de saúde, você tem o número na sua carteira de motorista. Quantas senhas nós temos para entrar na internet? Nos muitos portais que a gente usa na internet. Uhum. E aí você tem números, você tem, às vezes, uma combinação alfanumérica, você tem números associados a letras, né, que é muito comum nas senhas da internet, e você tem só letras. E tudo isso vira número. Quando você tem letras, é como se as letras fossem um código, não um número. As letras, né? Se a gente levar em conta que Deus, no momento de criar, ele se utiliza de números e de geometria, Hum. os códigos não são os números. Os números são a linguagem original, que nós transformamos em letras para quê? Para verbalizar, para ter o som, né? Para ter as letras e as palavras, para que haja a comunicação falada e escrita. É como se a gente pegasse os números e decodificasse. Tá claro aqui? Você está falando que primeiro vieram os números, depois as letras, Depois as letras. Então, as ok? letras, na verdade, representam os números. Então, os Aham. códigos não são os números, são as letras, que a gente precisa abrir, decodificar. Então, a gente Hum. transforma na numerologia todas as letras em números.
Então, a Uhum. gente traz para a linguagem original do número, para poder ler aquele indivíduo, aquela situação, aquele endereço, aquela placa de carro, né? O número da casa, o número do escritório, o número da sua carteira de trabalho, o número do seu INSS, né? Por quê? Aham. É como se fossem as nossas assinaturas Uhum. numerológicas dentro desses muitos universos que nós frequentamos. Quando você pega, por exemplo, uma carteira de convênio médico, que tem lá o número, sei lá, 51. 051 é o número da carteira de convênio médico da Olivia, por exemplo. Eu posso olhar isso e pensar, nossa, a Olivia tende a ser uma pessoa séria, responsável, que gosta de harmonia, gosta de família. Nossa, mas ela vai usar bastante esse plano de saúde, porque ela talvez seja bem chegada no remedinho. Vai gostar de fazer exame, né? De acompanhar, fazer check-up todo ano. E com um número. Uhum. Aham. Para o convênio, isso pode não ser bom, né? Porque você vai usar bastante. Tudo é o ponto de vista, né? Então, essa Lógico. coisa de positivo, negativo, o que é bom, o que é ruim, não rola isso. Né? Rola o ângulo que você está olhando, ponto de vista a partir do qual você está observando um cálculo, uma frequência. Porque a gente tem que pensar assim: se tudo vibra, Hum. se uma palavra, quando você fala ou escreve, vibra, É. quantas vezes ao longo da sua vida o seu nome foi pronunciado por você ou por outra pessoa? Nossa, muitas. Nem dá para contar isso. Seriam muitos números. O seu nome, né, é um mantra. Aham. Então, se a Sim. gente partir desse conhecimento, né, dos mantras, da vibração das palavras, da repetição, o que é um mantra? É uma palavra, uma frase que você repete, repete, repete 108 vezes, 21 vezes, 7 vezes, depende da linha que você segue, do que você está buscando e qual é a frequência e a sintonia que você quer. Mas basicamente, um mantra, ele funciona para quê? Para criar ao seu redor, dentro e ao seu redor, a frequência para manifestar na matéria alguma coisa. Que coisa? Uhum. Aquilo que aquele mantra está se referindo. Então, quando eu digo 108 vezes, Olivia, 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 108 vezes, é um Uhum. mantra para manifestar aqui na matéria os comportamentos da Olivia. E vamos combinar que nem sempre tudo que nos rodeia nos faz sorrir de alegria. Nem sempre. Se a gente pensar que um nome contém todos os seus talentos, todos os Desafios também. seus dons únicos e os seus pontos de melhoria, Uhum. né? Que você precisa colocar um olhar mais carinhoso para falar, nossa, isso aqui eu posso lapidar, né? E eu acho que a numerologia é muito rica nesse sentido, porque como Pitágoras era espiritualista, né? Ele trazia os conceitos de reencarnação, a própria vibração, ele trazia os desafios como pontos a serem cumpridos karmicamente. E se a gente olhar o nome, qualquer pessoa pode trocar o seu nome. Você pode legalmente fazer uma troca de nome. Ok, é burocrático, precisa de uma papelada, tudo bem, mas você pode. Uhum. Se você pode trocar o seu nome e ele é sua personalidade, isso não significa que você pode lapidar sua personalidade? Sim, com certeza.
Personalidade é o quê? É a máscara que a gente usa para transitar no mundo, né? E vamos dizer que se trocar o nome dá um trabalho burocrático, Imagina, lapidar os aspectos em si é um pouquinho mais trabalhoso e não é tão burocrático, né? mas vale a pena, né? E dá para Ou fazer se sem vale. trocar o nome, né? Então você olha a sua numerologia, você tem uma clareza um pouco maior sobre esses aspectos que precisam ser lapidados em você, Uhum, identifica dons que de repente você não tinha sacado ainda que você tinha, que as pessoas até uhum, comentam, mas você não reconhece. E quando você vê aquilo escrito no seu nome, na sua data de nascimento, você começa a ter uma visão diferente, porque a numerologia, ela vai ajudar você a ir para dentro, porque ela vai trazer questionamentos para você. A numerologia não traz respostas prontas. Claro que ela traz uma definição dos arquétipos, ela traz as tendências, mas ela vai te questionar o que você está sendo disto que aparece aqui. O que você já trabalhou ao longo da sua vida desses pontos que a numerologia está apontando. Porque assim como na astrologia, quando você faz um mapa numerológico de uma pessoa com mais idade, é muito provável que muitos dos pontos menos saudáveis ali do mapa já tenham sido trabalhados. Né? uhum, Então, é muito importante que a pessoa pegue o estudo numerológico e vá para dentro. Linha por linha, se questionando, se avaliando, né? E quando você junta, a gente está falando muito de nome, mas tem a questão da data de nascimento, que não dá para mudar, né? Você não tem como voltar para a barriga da sua mãe para nascer em outro dia. Né? No não, caso da astrologia, você teria que escolher outro dia, outra hora, outra cidade, outro país. Né? Na numerologia, uhum, não. Bastaria voltar para dentro da barriga e escolher uma nova data. Porque a uhum. numerologia não usa horário, né? Nem cidade, ela só usa a data. Então, como não tem como você nascer novamente nesta vida da mesma mãe, do mesmo jeito que foi, só mudando o dia, né? Aham. A parte que a data de nascimento traz para a gente é a parte, digamos, imutável do mapa. E aí, o que a gente considera imutável? Tudo que é associado aos nossos desafios, aprendizados, karmas, isso não vai ter Uhum. como mudar. Eu acho importante trazer um conceito com relação a isso, que é assim. Eu gosto muito dos druidas, né? Aham. Eles diziam o seguinte: um terço da vida de uma pessoa é responsabilidade do divino. Como divino, entenda-se destino. Um terço é responsabilidade do plano espiritual. Eu vou falar de um por um. Eu vi o seu ponto de interrogação. E o Não, não, não. outro, um Aham. terço, é responsabilidade da própria pessoa. Então vamos por partes. O primeiro terço, que é o divino, que é o destino. O que é destino? Destino é o seu projeto encarnatório. É o seu projeto divino para esta vida. Isso é o seu destino. Quem Uhum. foi por cargas d'água que traçou este projeto? Quem será? Quem será? Quem... Né? Cada um traça o seu projeto. Sim. Então, isso que a gente considera destino e fala, oh, que destino de azar. Oi, você não pensou isso antes de traçar o seu projeto para esta vida? Ou você achou que dava conta e agora está aqui de mimimi, né? Por quê? Aham. Foi a gente que escolheu. Então, foi a gente que traçou, foi a gente que fez o combinadinho, né? E é bom lembrar que dizem que na encarnação a gente assume 10% do karma que seria o todo do que a gente tem, digamos assim, de aprendizado para fazer. 10%. Uhum.
E a gente chega aqui e fica de mimimi, que não aguenta, que não tá dando, que não vê saída, que não sabe o que fazer. Oi! Corre atrás, corre Você tá, atrás. e não, você assinou o combinado, né? Tá lá, não tem por onde. É seu, você que fez. Aí um terço, que é o plano espiritual, a gente pode considerar, simplificando, os anjos de guarda, os mentores, né? Os guardiões que nos acompanham, todos os seres que acompanham o nosso caminhar aqui sobre a Terra em evolução. E aí, sobre isso, é importante a gente ter clareza do seguinte. O anjo da guarda, ele guarda o quê? Ele guarda um rolinho, um papiro embaixo do braço. E é o seu projeto encarnatório. Então, é isso que ele guarda. Então, ele não guarda, não é só que ele guarda você no sentido de te proteger. Isso faz parte do trabalho dele. Mas ele guarda principalmente o seu projeto para esta encarnação. O projeto que você botou o dedão lá e assinou antes de encarnar. Então, ele vai, ao longo da sua vida, encaminhar e desencaminhar. Ele vai gerar encontros e desencontros. Uhum. E aí nós chamamos essas coisas de acaso e de coincidência. Né? E somos todos infinitamente mal agradecidos, porque eles têm um trabalhão, né, para criar todas as situações da nossa vida. E a gente fala, nossa, que coincidência! Estava procurando um espaço para trabalhar, encontrei a Olivia na feira. E ela tem um espaço chamado Movimentos. Perguntou se eu não quero alugar uma sala. Coincidência. Aí o anjo bota a mão na cintura e fala, oi, amada, tô aqui ralando para você encontrar tua amiga. E você veio te chamar isso de acaso. Uhum. É? Então, assim, eles têm esse trabalho. E a gente dá muito trabalho para eles. Porque a gente se esquece, não pode esquecer o seguinte. Quantas vezes você está indo e não vai mais? Uhum. Quantas vezes você diz quer e daqui meia hora você desquer? Né? Você fica 3 dias pensando, né? Naquele emprego, naquele emprego, naquele emprego, naquele boy, naquele boy, naquele boy, naquele crush. E aqui, no 4º dia, você encontra um outro e fala, ó, não quero mais aquele, agora eu quero este outro. Cara, é para qualquer anjo ficar doido o ser humano, né? Porque a gente muda de ideia muito rapidamente e sem muita base, sem muito critério. Porque nós somos muito impulsivos, né? Ainda muito movidos pelo cérebro reptiliano, pelos instintos, pela parte emocional, que é toda muito impulsiva ainda. Então, eles realmente, de vez em quando, eles nem se mexem, tá? Quando eles veem que você tá muito doida, eles ficam assim, eu vou esperar uma meia hora que ela vai mudar de ideia. Eles ficam assim, de bracinho cruzado do lado, só esperando. Porque eles sabem que a gente vai mudar de ideia. Só que eles guardam o nosso projeto, e isso também significa que algumas coisas que de vez em quando a gente olha e fala assim, nossa, que coisa, essa coisa que aconteceu não foi muito legal. Também foi o teu anjo. Porque é o teu desafio, né? Então, assim, se eu tiver que sair daqui, coisa que eu não vou fazer, porque a gente está numa pandemia, são quase 9 horas da noite, então eu vou ficar bem quietinha em casa, né? Mas se eu tiver que sair daqui agora, e na hora de atravessar a rua, tá passando uma bicicleta e ela tiver que me atropelar, é o anjo que vai fazer isso acontecer. Porque a partir desse momento, alguém vai chamar o SAMU, eu vou ser levada para um hospital, onde eu vou conhecer um enfermeiro muito gato, vou me apaixonar e ele é a minha alma gêmea e eu vou casar e ser feliz para sempre. Mas aquele atropelamento por aquela bicicleta, naquele dia, naquela hora, estava lá no combinado. Porque era o jeito, né, de eu passar por esse desafio, que tem alguma ressonância lá dentro em mim, para eu poder encontrar essa pessoa. E assim, a gente pode levar para todas as áreas da vida da gente. Nada é casual. Então, assim, se na Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade do Pai,
Se não cair uma Uhum. folha sem que ele queira, vai acontecer alguma coisa com a gente que não tenha nada a ver com a gente? Nunca, né? Não, né? É. Ainda quando a gente escorrega e desfaz, e desquer, né? E muda de ideia, tem plano B, plano C, até o plano Z. E aí você começa de novo, plano A1, plano B2, plano C3, e assim vai, porque no fim, tudo vai convergir para que você cumpra o seu projeto. Então, a Uhum. numerologia é muito bacana, porque ela traz essa visão global desse projeto, pela sua data de nascimento também, que é o imutável. Então, dentro da numerologia, você tem assim, muitos cálculos que são feitos só com o nome, tem muitos cálculos que são feitos só com a data de nascimento, e muitos cálculos que são feitos misturando nome com Uhum. data de nascimento. E muitas divisões. Você tem divisões na numerologia, por exemplo, você faz a numerologia para o ano, assim como você faz na astrologia uma revolução solar, onde Uhum. você vai ter, é um jeito um pouquinho diferente, porque a numerologia vai te trazer a vibração de cada mês, o que está favorecido, o que está desfavorável. Ela pode te E, trazer até a vibração diária. Fala. e também, então, na numerologia, isso se dá, né? Porque é do seu aniversário até o próximo aniversário, como na Revolução Solar? A numerologia pitagórica trabalha a partir do aniversário. Tem Tá. algumas linhas de numerologia que trabalham de outra maneira, Uhum. tá? Mas a linha pitagórica que eu sigo é a partir do aniversário. Então, por exemplo, eu fiz aniversário mês passado, então, desde o dia 24 de junho, eu estou neste meu ano 8, né? Agora, começa a vibrar antes. Uhum. 2, 3 meses antes, essa frequência já começa a se mesclar com a que está saindo, entrando a Uhum. frequência nova, tá? E no final a mesma coisa. Nos 3 últimos meses deste ano que começou para mim, já lá para maio, abril, né? Vai começar já a entrar a frequência seguinte, que no meu caso vai ser a frequência 9. Uhum. Podemos falar de número? Quer que fale um pouquinho? Lógico, fala, né? Porque, quer ver, deixa eu fazer essa pergunta que eu fiquei pensando quando você esteve falando da carteirinha lá do número da saúde, né? Do plano de Sim. saúde. Então, daria para considerar que, se você olha para o número da carteirinha de saúde, aquele número, né? Estaria relacionado a esse comportamento relacionado à saúde? Sim, são duas Como? Por coisas, exemplo, porque aí você soma, você tem que bater, combinar, comparar o numerinho da sua carteira de saúde e a sua numerologia, tá. né? Para ver Assim se as como, coisas casam. aham. Assim como, por exemplo, o número da casa onde você mora. Boa pergunta. Pense numa casa que dá problema estrutural. Ah, Pense numa casa que dá problema de hidráulica, você conserta, aí dá problema de elétrica, aí você conserta, aparece uma rachadura na parede, aí você conserta, volta o problema da elétrica, porque tudo isso é estrutura, né? aham, Pense numa casa onde tudo isso acontece. É uma casa que pode ter uma vibração 13 ou uma vibração 4. E como é que a gente descobre isso? Somando os números da casa. Então, se você mora numa casa 103, você vai somar 1 mais 0 mais 3. Você tem uma vibração 4. 4 é estrutura. aham. Então, se eu estou falando de casa, eu preciso ficar muito atenta à estrutura da casa, que é o quê? Telhado, parede, hidráulica, elétrica, Uhum. subsolo, né? Que pode ter muitas vezes a ver com água, né? Porque é tudo estrutural. Agora, se você quer abrir um negócio, depende do tipo de negócio que você quer. Então, você não adianta você abrir uma agência de propaganda e botar nessa agência de propaganda, sei lá, o número, vamos por assim, número 2. Mas acontece que não é você também que escolhe, né, o número Você que você vai muda, colocar. você muda.
Vem a pegadinha agora. Haha! Ahá! Você tem uma casa número 4? Hum. Você pode mudar esse número. Como? Colocando uma letrinha. Então, por exemplo, ao invés de ser a casa 104, pode ser a casa 104B. Porque aí o B tem um valor 2. Quando eu somo com aquele 4, eu tenho um 6. Que para uma casa é muito bom. Que é a harmonia, é o número da família, é o número da responsabilidade num sentido bacana. Eu crio a harmonia a partir do momento em que eu mudo e coloco uma frequência a mais para complementar a frequência. Agora, não adianta só botar na parede. Você precisa começar a usar isso na correspondência. Você vai trocando esse endereço na medida em que você consegue, né? Então, na sua conta de água, na sua conta de luz, às vezes não consegue, mas você pode, de repente, começar a fazer outras maneiras. Porque você pode começar a divulgar para os seus amigos o seu endereço novo, por exemplo. Porque isso vai plasmando. Porque qual é importante? É plasmar. É fortalecer a frequência. Nem sempre a, sei lá, Enel lá vai aceitar que você... Anel é de água, de luz. Enel. Talvez ela não aceite você colocar uma letra, porque na prefeitura aquela casa não tem uma letra. Mas você pode simplesmente fazer uma divulgação para todos os seus amigos, por exemplo. E colocar a letrinha na porta. E todos os dias, quando você for entrar, você olhar e repetir aquele número novo. 104B. Porque você vai plasmando, você vai fortalecendo essa frequência. Porque é só frequência. Você vai alterando a frequência daquela casa, por exemplo. Por isso que muita gente muda de nome. Sim. Você vê, o Jorge Ben virou Jorge Benjor. Sandra Sá, que virou Sandra de Sá. Tem numerologias incríveis, tipo do Jô Soares, que eu uso muito nas palestras, essas numerologias, porque foram mudanças visíveis, né, que as pessoas tiveram quando elas foram adotando esses nomes novos. Porque muda a frequência. Você tem um nome artístico, é o que vai ser plasmado em multidões. Então, você plasma muito rapidamente uma frequência nova. Por isso que eu falei, se é na sua casa e você não consegue mudar na prefeitura, conte com a força dos amigos. Manda seu endereço novo para todo mundo. Cara, mas é o mesmo endereço, não tem uma letrinha. Olha a letrinha no meu endereço novo. Porque isso vai ajudar a plasmar. E você, claro, todos os dias olhar para ele e falar um número novo. 104B, por exemplo. É muito interessante isso, né? Ó, quer outro exemplo? Placa de carro. Placa de carro. E Placa de agora? carro. Você tem que somar letras e números, né? Porque é tudo misturado. Pense, por exemplo, num carro que soma, por exemplo, o número 3. Somou todas as letras e todos os números, reduziu a um algarismo, 3. Uau! Esse é um carro que vai ser da balada. É o carro que vai levar a galera para festa, vai ser carona dos amigos todos, vai gastar, mas vai gastar com prazer. Talvez mais do que ganha, mas com muito prazer. Porque o 3 é alegria, entre outras coisas. Comunicação, expressão, alegria, festa, conversa. Imagine um carro com esse número, né? Compensação, ó, no caso da casa, pega aquele 4 e joga para um carro. Problema estrutural. Então, é um carro que toda hora vai ter um problema. E não vai ser só uma furadinha de pneu. Vai ser mais do que isso. Então, são coisas que ajudam a gente a prevenir. Por que que eu vou entrar, né, nisso? Vou aceitar uma frequência que pode não ser lá grande coisa, né? Agora, por exemplo, você pega... Imagine uma agência de propaganda com esse mesmo número 3, que não é muito bom para o carro. Ou que é muito bom, né? É ótimo, na verdade, né? Mas ok, na agência de propaganda um 3.
criatividade, expressão, bingo, Comunicação. Aham. comunicação. Né? Pegue um banco, por exemplo. Um banco e coloque na porta desse banco um número 8, que é poder, prosperidade. A chance dessa agência se sustentar é muito grande. Agora, se você puser o mesmo banco, uma outra agência, num outro endereço, com o número, na porta o número 4, talvez essa agência não dure muito. Ou vai até durar, porque o banco vai segurar a onda, mas vai ter muitos problemas estruturais, de dinheiro. A agência não vai ter tanto lucro, não vai ter cliente que dê lucro para o banco, não vai atrair esse tipo de cliente. Pode ter problema estrutural no prédio. O que é uma estrutura de uma agência bancária? Os funcionários também são estruturais. Então, tem uma tendência a ter pessoas que trazem problema. Aham. E por que a estrutura é visto como um problema e não uma boa estrutura? Que Porque no esse 4, a vibração do 4 é assim. Vai ser uma boa estrutura se você tiver componentes que sustentem isso. Tá? Porque qual é a tendência? Sempre que você trabalha com o 4 é o quadrado, então ele não tem movimento, ele é rígido. Ele é a caixinha. Então, é muito mais difícil solucionar problemas num 4. Porque ele é o que menos enxerga fora da caixa. Então, os problemas tendem a crescer sem ele conseguir encontrar a solução. Então, isso acaba trazendo uma frequência mais pesada para o 4. O 4 é um número pesado. Agora, tem coisas ótimas para um 4, né? Se você abre um escritório de engenharia. Porque aí você tem estrutura. É perfeito. Então, tudo é onde isso está sendo aplicado. Né? Na porta do que está esse número. Para um nome, um 4 é bom? É ruim? Nem bom, nem ruim. Mas o 4, uma pessoa 4, tende a ser uma pessoa mais certinha, que gosta de organização, que gosta das coisas que elas fiquem no lugar onde ela colocou, vai gostar de planilha, né? Vai gostar de cronograma, vai querer que todo mundo siga. Não gosta muito de tirar a mão do bolso, né? É uma pessoa mais contida com gastos, né? Então, são frequências. Isso é ruim? Isso é bom? Não. É a natureza da pessoa. De repente, ela tem esse 4, que é mais contido nos gastos, mas, de repente, tem um 6 junto, que faz dele uma pessoa super fiel, voltada para a família, né? Uma pessoa que gosta de harmonia, que gosta de estar com os filhos, com a mulher ou com o marido em casa, receber o sogro, o cunhado, papagaio, periquito. E tá tudo bem. E aí, se eu somo esse 6 com esse 4, eu tenho um 10. Que se a gente traz para o 1, eu tenho uma pessoa que tem iniciativa, que tem força, que tem coragem, que vai na frente, que assume o risco. Então, não existe o ruim e o bom. Existe o combinado. Nunca é um número só. Porque nós somos a combinação de muitos números. A numerologia é um jogo de muitos números. São muitos cálculos. É muito interessante. Imagine, você pegar uma pessoa que tem uma vibração 5. 5. Imagine a estrela de 5 pontas. É uma pessoa que tá aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu tô fazendo uma estrelinha. Eu fiz a estrela. Porque o 5, ele é a mudança. Então, é uma pessoa que tem muitos interesses. É uma pessoa muito versátil. É uma pessoa que se adapta, que gosta de viajar, gosta da novidade. Tem outro lado? Tem. Pode se tornar uma pessoa instável, pode se tornar uma pessoa emocionalmente muito oscilante, instável nas metas, não persegue muito o que ela quer.
Como saber? Aí é o conjunto. Aí é o Aham. conjunto, né? Por isso que eu falo, não tem bom, não tem ruim. Existe um conjunto, é um quebra-cabeça. O mapa Hum. numerológico é um mapa, é um quebra-cabeça, que é cada cálculo que a gente faz, opa, tem uma pecinha ali. E aí você encaixa e fala, entendi. Mais um pedacinho. Aí você faz outro cálculo, entendi mais um pedacinho. É uma descoberta, é muito incrível, muito incrível. A minha referência é a astrologia, né? Então, na astrologia, a gente tem as casas, né? Então, onde a gente vai dizer, isso é predominante, ou essa característica aparece predominantemente nessa esfera da sua vida, ou nessa outra esfera. Na numerologia também tem isso? Tem como ver isso. Aí é a interpretação do numerólogo. Porque o que a gente procura observar no mapa numerológico, quais são os números que se repetem e em que posições eles se repetem. É como se fossem as casas ou os aspectos do mapa Aham, astrológico. Então, por exemplo, se uma pessoa tem muitas vezes o número 5, não só no nome em si, mas nos cálculos que a gente vai fazendo, a gente precisa observar se esses lugares onde o 5 aparece são desafios ou são características. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um nome lá que dê 5, não vou entrar em detalhes, né? Porque aí vai ficar confuso. uhum. Mas a pessoa tem um nome que dá 5. E ela tem como desafio um 5. Se Ah, ela já é um 5, você concorda que esse desafio vai ser mais fácil? Se ela já tem as características do 5? O aham, desafio 5, ela vai lidar com alguma facilidade. Agora, se ela tem um 5 e o 4 se repete muito em lugares de desafio, em hum, lugares de desafio. Ela é 5, ela é mudança, ela é novidade. E ela tem o desafio 4, porque ela precisa aprender a se estruturar, a ter constância, a ter estabilidade. Viu como é ah, positivo o 4? Não tem ruim nem bom. É tudo um ajuste, né, na hora que você vai uhum, interpretar. Então, esta pessoa vai ter uma dificuldade maior com 4, desafio? Vai, né? Porque se ela é um 5, né? Ela é a estrelinha, né? De 5 pontos. aham, É o ano, na verdade, até que a gente está, que é de muita instabilidade, muita mudança, né? Então, requer uma capacidade de adaptação nossa, né? O uhum. 2021. Agora, para um 5, ele vai ter que aprender, né? Então, já que a ordem dele é mudar, ele vai mudar para ter ordem, sabe assim? Porque ele vai ter Aham. que fazer esse jogo dentro dele. Se é um desafio, em algum momento ele vai aprender. Por quê? A vida vai trazendo situações para que Aham. ele cumpra, para que ele vença os desafios. Para que ele se depare com essa É, frequência, né? é. Uhum, Então, e também vai ser colocado em situações onde ele vai poder explorar ao máximo os dons e talentos que ele tem. E normalmente os dons e talentos têm a ver com o propósito, com a missão de vida que a numerologia também aponta. uhum, Então, assim, o que eu vim fazer aqui? Para que eu sirvo? Qual é a profissão mais adequada para mim? Qual é o tipo de emprego que tem a ver comigo? É emprego? Ou eu devo ser uhum, um empreendedor? Eu devo ser é, um empreendedor solitário ou eu devo ser um empreendedor junto com um sócio? Olha quanta pergunta. E a numerologia responde. Porque ela uhum, vai justamente te trazendo essas frequências que vibram em você. No teu nome, na tua data de nascimento. Né? Uma pessoa que tem muito número 1, por exemplo, é muito difícil ter um sócio. Aliás, é até muito difícil ser funcionário. Se ele for funcionário, ele vai ter que ser chefe, né? Ele vai ter que ser o gerente, ele vai ter que ser o chefe da seção, ele vai ter que ser um diretor, ele vai ter que ser alguém que tenha algum tipo de poder. Porque o tem muita iniciativa. Ele vai e faz, ele decide e faz. Então é muito difícil para o ficar na retaguarda. Para ele ter uhum, um sócio, ele tem que ter um sócio que seja, por exemplo, um 2, que adora os bastidores. Porque o 2, ele não é muito de pôr a cara no mundo,
mas ele dá o suporte, ele dá o apoio, ele ajuda a fazer as coisas acontecerem. Literalmente é como no teatro. O 1 vai lá para frente brilhar no palco. O 2, cara, as luzinhas, a cortina, os fiozinhos, o cenário, é ele. Então, Aham, para o 1 brilhar, ele precisa do 2. lógico. Né? Ele vai precisar, se for uma parceria para o 1, que seja alguém que deixe ele colocar a Uhum. cara para frente, né? O 8 também tem muito isso, de ir na frente, de fazer. O 8 tem muito a ver com o líder executivo, uma habilidade executiva, uma habilidade administrativa. Então, é o empreendedor por natureza, a frequência do 8, no Uhum. nome. É bárbaro, incrível isso. E eu conheço alguns casos muito fantásticos. Muito fantásticos. Que Então, legal, né? É uma realmente, né, assim, é uma riqueza, né? E todos é. esses instrumentos, né, Elaine, que, vamos dizer, foram desenvolvidos há tantos anos, Nossa, né? tanto. E que eles estão aí também, assim, na sua essência, né? Ainda servindo a Muito. cada ser humano, né, para que ele possa aprender mais com a sua própria experiência e possa estar se aperfeiçoando, né? Isso é É lindo, né? incrível. É porque é É, atemporal. É atemporal, como a sim, astrologia. É sim, atemporal. Eu tenho uma coisa que eu acho interessante, que do mesmo jeito que a gente escolhe tudo isso, né? Data e tal, a gente escolhe o nome, aham, né? Se você gosta do seu nome ou se você não gosta do seu nome, sorry, foi você que escolheu, né? Por uma uhum, razão. E é interessante porque eu faço muito nome para bebê de barriga. hum, Bebê que ainda não nasceu, né? Tá ali na barriguinha, ainda no forninho ainda, né? E aí, bacana, a gente procura ajustar. É muito difícil por causa da data de nascimento. Quando a criatura tem que nascer, ela nasce. Não importa que você fez a numerologia. E azar seu se você marcou a cesariana. Eu não vou nascer amanhã na cesariana, eu vou nascer hoje. Né? Então, assim, aham, a gente ajusta a numerologia, né? Nesse caso. Mas tem uma história muito legal que, como é o próprio espírito que escolhe o nome dele antes de encarnar, eu atendi uma vez uma mãezinha. Na verdade, a nenê dela já estava com 1 mês, tá? Depois, quando foi resolvido o nome. Quando ela veio me procurar, ela estava no final da gestação. Ela me trouxe 5, 6, eu nem lembro mais, 7 nomes. Nomes que a família inteira sugeriu. Família inteira. Uma família italiana, então tinha umas coisas lá com os nomes de família que na Itália. Bom, enfim, eu não entendo disso, não sou italiana. Recebi todos os nomes e falei, amada, vou ter o maior prazer em fazer todas as numerologias para o seu bebê. Mas você acha que tem necessidade? 6, 7 nomes, eu nem lembro, mas era um absurdo. Ela falou, não, mas é que tem um problema. Eu falei, olha, seu bebê já sabe o nome dele. Era uma menina, aliás. Sua bebê já sabe o nome dela. Pergunta para ela. Para de fazer isso com a criaturinha dentro da sua barriga. Porque ela tá para nascer e você não sabe como ela chama. Ai, mas como eu vou fazer isso? Eu falei, se você for dormir, põe a mão na barriga e pede para ela te falar. Pede, pede. Ela tá ligada em você, é absolutamente conectada a você. Peça para ela te ajudar. Fala que você está passando um perrengue, que a família está enlouquecida, que ela, por favor, se pronuncie para ela bater o martelo no nome dela. hum, E foi muito legal. Porque, embora eles tenham demorado muito depois para registrar, porque teve que passar ali por uma aprovação familiar, na Itália, não lembro bem a história, depois de um tempo ela me ligou para dizer que ela tinha feito, que eu tinha orientado, e que ela sonhou. Ela se viu assim num jardim, caminhando, barriguda, né? Do jeito que ela tava, barriguda. E viu uma é, menininha de costas para ela, um pouquinho na frente. E quando ela começou a caminhar, a menininha virou e falou assim, mamãe, o meu nome é Giovana. uhum, Olha que coisa linda.
foi registrada, tudo bem, foi um mês depois que nasceu, mas manteve o nome, porque ela já tinha escolhido o nome. E É. Giovana era o nome que a mãe queria dar. Então, assim, existe um cordão energético muito forte do bebê que está na barriga com a mãe. Então, é importante que a gente respeite quando a mãe escolhe o nome. Tem famílias ainda que são muito machistas, né? Que o pai escolhe o nome, o pai vai registrar, na hora de registrar muda o nome que a mãe tinha escolhido, porque ele não gostava, mas é ele que vai registrar, então ele muda. A gente ainda tem isso acontecendo, infelizmente. Mas normalmente é a mãe que recebe o nome. E se ela pedir, então, não tem por onde. Esse bebê vai falar o nome dele. Às vezes o cordão é muito forte com o pai, tá? Não é tão comum, mas pode acontecer. Tá? Normalmente é com a mãe. Então, assim, isso é uma experiência muito bonita, porque vem mostrar pra gente que o nome já vem com a gente. É Ela ainda não verdade. tinha nascido e ela deu o nome dela. E eu Uhum. lembro que naquela época, imagina, eu trabalho com numerologia desde a década de 80. Foi o primeiro estudo que eu fiz na vida. Então, assim, eu não tinha experiência quando essa moça veio me procurar. Então, aquilo, essa dica, essa orientação que eu dei para ela veio, pergunta, né? Uhum. Veio como uma intuição mesmo. Foi muito interessante. Eu não esqueço nunca, né? Não. Então, você já teve dizendo para a gente, né? A gente já está aqui encerrando, que esse ano, então, numerologicamente, é um ano que está relacionado com as mudanças, né? Muita instabilidade, muita mudança, mas também Uhum. muito aprendizado. Porque o 5 ele tem uma capacidade de aprender. Então, no sentido de eu passei por isso, então eu entendi. Eu vou usar desta nova maneira. Uhum. Eu dou a volta na espiral, né? E consigo fazer a minha vida andar para frente, se desenvolver, não apesar de tudo que acontece, não. Porque não tem, no 5 não tem muito isso de apesar de. É com isso tudo que acontece. Né? Porque o Uhum. 5 não é um número de muito mimimi, não. Ele é assim, não deu, ok, e ali? Já tá mudando. Ele já vai dar um jeito. Então, o 5, enquanto ano, ele traz pra gente esse desafio da gente se adaptar, da gente aprender, da gente experimentar o novo, da gente mudar o que está obsoleto, da gente se abrir para a inovação em todos os sentidos. Então, não é só dizer que agora a gente está em home office. Isso é novo. Ok? Mas o que isso significa? Significa vai aprender a mexer em computador, vai aprender a mexer em programas diferentes, vai aprender a mexer nos recursos do seu celular, né? Vai aprender a usar as ferramentas que estão disponíveis, que tem a ver com esses 5 agora, que é a novidade desse mundo que a gente está vivendo. A Uhum. gente está num distanciamento social. Será que eu só consigo demonstrar afeto abraçando? Que outras maneiras diferentes e novas eu posso incorporar no meu dia a dia para demonstrar afeto? Né? Então, assim, que outras maneiras eu tenho novas, inovadoras, para estar perto das pessoas mesmo estando longe? Isso é um Uhum. desafio dos 5. Né? Uhum. Como eu cuido da minha saúde num ano de pandemia? Vamos procurar recursos novos? Né? Vamos procurar coisas alternativas, coisas que são saudáveis e que não prejudicam, porque o externo já está nos prejudicando muito. Então, o novo, Uhum. na verdade, é aquilo que só traz coisa boa, que é só saudável, né? Que é o energético, ou é o fitoterápico, claro, com responsabilidade, com profissionais habilitados, mas trazendo o saudável desta maneira nova para a vida da gente, né? E por aí Uhum. você vai levando o novo para todas as áreas da sua vida, para o seu relacionamento dentro de casa, para sua família, para seus amigos, para o seu trabalho, para tudo. É o novo. 5 é o novo, é a mudança. Ano que vem, responsabilidade, harmonia, é um ano 6. Vai ser 222, né? Que é portal É. também. Uhum. É isso aí.
Deu uma pincelada, né? Deu para compreender um pouquinho? Sim, espero que quem esteja aqui nos ouvindo também tenha se encantado um pouco mais com todos esses números e despertado, então, também para essa possibilidade de aprender sobre si, né, através desse número, dos números, né? E eu agradeço bastante você estar aqui se dispondo mais uma vez para estar trazendo essas coisas lindas para a gente. Muito obrigada, esse jeito gostoso que você tem de passar seu conhecimento. Muito, muito obrigada. Muito E hoje eu obrigada a vou todos. deixar um presente. Posso deixar um presente só? Lógico. Um e-book gratuito de numerologia para a pessoa Uau, fazer os cálculos dos números pessoais, desses 3 numerinhos importantes. que legal. Como é que a pessoa tem que fazer? O meu pessoal do marketing teve um probleminha hoje na plataforma e não conseguiu subir o e-book. Lembrando que o meu pessoal de marketing sou eu, né? Então, assim, quem Ah, quiser o e-book, me dá um oi no direct, tipo, aqui no Insta mesmo, mas fala que uhum, quer o e-book de numerologia, porque eu tenho outros dois, então eu vou ficar sem saber o que é. É só entrar lá no meu direct e falar assim, eu quero o e-book de numerologia. E deixa o e-mail que eu mando, tá? lógico. Porque não consegui subir a plataforma hoje. Tá Mas tá ótimo. liberado, é só me deixar o e-mail que eu mando. É bem legal esse Então, e-book. Fazer todos os cálculos, resuminho, palavras-chave dos números, vai dar para fazer da família inteira. que legal, que legal. Então, mais uma vez, obrigada. Eu que E agradeço. na quarta-feira do mês, nós temos ao meio-dia e meia também mais uma live, e então será com a Bianca, Bianca, e a Bianca vai falar sobre a sombra. Vamos ver se a gente coloca luz na sombra, né? E é ver o que isso aí. está aí atrás. Eu agradeço muito o pessoal que estava aqui, está aqui com a gente. Obrigada, Olivia. Vamos ver se a gente volta esse ano ainda no presencial. Oba! Vamos lá, Torcendo. torcendo. Obrigada. Obrigada a Beijo. Beijo todos. para todo mundo, pessoal. Beijo, tchau.